Boa tarde, minha gente. Estou enviando esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre os principais pontos, as principais dificuldades mostradas pelos estudantes e pelos pais de estudantes nas reuniões que nós tivemos por turma semana atrasada e semana passada. Quem pôde participar, acompanhou algumas reuniões, tiveram mais observações, outras menos, mas aí a gente anotou e precisamos fazer essa avaliação de como estão sendo aplicadas as nossas atividades, tá? E aí a gente tem algumas orientações a passar para vocês, algumas recomendações e sugestões, tá? Por que a gente diz assim, sugestões, orientações? Porque a realidade do estudante, quem conhece bem de perto são vocês, professores, né? Que são professores desses estudantes, desde o ano atrasado, desde o ano passado, não foi só o mês de fevereiro que vocês tiveram esse contato mais de perto com esses estudantes, né? Então, as recomendações que nós vamos fazer aqui, elas são gerais, mas cada um vai avaliar, analisar a sua situação para ver se condiz com a possibilidade de melhoria na aplicação das atividades complementares, tá? A primeira recomendação é a respeito do horário, né, que é destinado, vamos chamar de plantão, né, às atividades complementares. Então, é muito importante que o professor fique disponível todo aquele período que é dedicado à sua aula, à sua atividade complementar, né? Está lá de 8 às 10, então você tem que estar disponível das 8 às 10 para esse estudante tirar a dúvida, tá? E aí, fora desse horário, se a dúvida do estudante chegar, você também não deixa de responder, só que aí você já vai responder quando for conveniente para você. Mas aí o horário da atividade é muito importante que o professor fique de plantão, né? Se não tiver como estar 100% disponível para o estudante, porque às vezes é uma consulta médica, às vezes é algo de urgente que precisa fazer, mas se puder estar com o telefone para estar dando essa assistência, é bom, tá? Outra recomendação é com relação à utilização dos fascículos, né? Vocês viram que eu tenho postado os fascículos. No momento que eu recebo, eu já envio no grupo. É muito importante que vocês observem, que vocês leiam esses fascículos, porque a orientação que nós temos é que nós devemos enviar esse material para o estudante que não está tendo acesso à internet. Então, é bom que vocês possam utilizar também com os estudantes que estão nos grupos de WhatsApp, nos grupos das turmas, né? Por quê? Porque quando todo mundo retornar para a escola, vai acontecer a revisão. E aí, se o estudante que está no grupo de WhatsApp, no grupo da turma, recebeu um tipo de atividade e o estudante que não teve acesso recebeu outro tipo de atividade, vai ficar um pouco mais complexo para o professor, né? Então, como os fascículos estão prontos, né, tem todo o conteúdo, é uma linguagem, assim, eu não olhei todos, mas uns que eu olhei uma página ou outra, são o uso de uma linguagem tranquila, e tem as questões também, né? Tem algumas questões. Então, nós solicitamos que vocês utilizem esses fascículos, analisem pelo menos, e também ouçam os podcasts, né? Os podcasts também são áudios explicativos, apresentando conteúdos, né? Então, a gente recomenda que vocês também ouçam esses podcasts e vejam a possibilidade de utilizá-los durante as atividades complementares,
tá? A gente tá recomendando essa questão do horário, de utilizar os fascículos na tentativa de facilitar, de melhorar tanto a vida de vocês quanto a do estudante, tá certo? Com relação à aplicação de atividade, que eles reclamaram muito na questão da quantidade de atividades. Por que eles reclamam, né? Primeiro porque a gente sabe que o cenário é diferente. Todos nós sabemos que estando em casa a gente não vai se dedicar exclusivamente à escola. Isso não tem como, né? Por mais que a gente queira, a gente levanta, vai fazer um arroz, vai olhar um menino. Não tem como a gente fugir disso. Então, não é a mesma coisa, tá? E aí, esse cenário diferente deve ser levado em consideração e a gente tem que pensar que o tempo é reduzido, né? Mesmo a gente sabendo que que o estudante deve estudar, deve desenvolver as atividades, a gente sabe que o tempo não vai ser integralmente cumprido. Então, a gente tem que repensar nossas atividades, né? Porque, veja, mesmo que o estudante estivesse em atividade presencial, qual é a logística da apresentação, da realização das nossas aulas? A gente chega na sala, explica 20 minutos e já aplica uma atividade? Não, né? A gente registra um conteúdo, faz uma leitura, faz um debate, discute, né? É todo um processo até chegar no exercício, por exemplo, né? Às vezes a atividade não é nem um conjunto de questões, às vezes a atividade é uma discussão. Então, a gente está precisando rever essas questões aí. Eu sei que tem professores que fazem, que não é só questão, mas a maioria está assim, aplicando exercícios, vamos dizer assim. Então, a gente precisa rever isso. O que é que a gente pode fazer? Primeiro, os componentes que tem 2 aulas ao longo da semana, a gente pode, no primeiro dia, por exemplo, digamos que tem aula de matemática na terça e na quarta, né, no canal. Aí, se tem aula no canal na terça, a complementar vai ser na quarta, não é isso? Na quarta-feira à tarde vai ter aula ao vivo de novo. E aí é complementação do conteúdo, né? Geralmente não é assim. Os 2 encontros na mesma semana é sempre do mesmo conteúdo. Então, a gente pode utilizar esse primeiro dia de atividade complementar para fazer algo diferente. Realizar um debate, discutir sobre o assunto, levar um desafio que esteja relacionado a esse assunto, que não seja necessariamente para resolver, mas que seja para pensar, para raciocinar, né? Se for um conteúdo, por exemplo, de geografia, então pode colocar lá uma imagem para fazer uma leitura, né? Um texto de linguagem visual. E aí pode haver uma discussão no próprio grupo, ou você pode pedir um áudio para o estudante se posicionar sobre aquela imagem que você postou, né? Pode levar vídeos reflexivos mesmo, não precisa nem estar relacionado com o conteúdo. É importante que o professor utilize aquele horário, porque se não utilizar esse horário do primeiro dia, né, considerando aí o exemplo de matemática, né? A aula no canal na terça, horário de atividade complementar na quarta de manhã. O professor tem que utilizar esse horário. Por quê? Porque se não utilizar, quando a gente for registrar, vai diminuir a carga horária. E quanto menos a gente registrar, mais a gente vai ter para repor depois, né? Então, a gente precisa, sim, utilizar esse horário. Mas não tem que ser necessariamente com questões, tá? Se quiser utilizar questões, faça também. Agora, dentro daquele conteúdo você elabora ou pega lá os dos fascículos, né? Digamos que lá no fascículo tem 4 questões. Você aplica 2 no primeiro dia e 2 no segundo dia, tá? Não coloca tudo num dia só, porque aí vai ficar faltando
algo, vai ter que preparar algo a mais para o segundo dia, tá? Então, tem e sempre que for preparar, se for ver lá no fascículo, se tiver muito distante da realidade dos estudantes, reorganiza, porque o primordial é que o estudante aprenda, entenda, pelo menos, né? Eu vou até citar outro exemplo. O nono B, né? Só nós vamos ver esse vídeo, né? Depois eu vou deixar um tempo no YouTube, depois eu retiro. Mas a gente sabe que o nono B, por exemplo, muitos professores, todos os professores na realidade, reclamam que o nono B é uma turma que tem muita dificuldade de leitura, de compreensão, não é verdade? Então, se eles têm essa dificuldade, né, que era difícil para a gente conseguir um feedback das nossas atividades estando com eles, imagine agora a distância. Então, nós vamos colocar um textão para esses meninos? Não é coerente se a gente fizer isso, tá? A gente vai colocar questões complexas, né? Que um textão enorme na questão? Não. Agora, no ensino não presencial, no ensino remoto, a gente tem que ir, conquistando esses estudantes. Então, tem que colocar coisas agradáveis, mais simples mesmo, porque o objetivo é manter a mente ativa, né? Propiciar momentos de estudo, mas não tem que ser estudo complexo. Por que não tem que ter estudo complexo? Não tem que ser estudo complexo, porque nós não estamos com eles para tirar dúvida, para ajudar, tá? É tudo muito diferente e a gente precisa se adaptar a esse cenário, tá? Então, sempre que a gente for preparar, vamos olhar lá o fascículo, tá condizendo, tá de acordo? Que bom. Não está? Então, vamos adaptar, né? Vamos colocar numa linguagem que dê para o nosso estudante entender, tá certo? Porque ou a gente faz isso, ou esses estudantes vão se distanciar cada vez mais. Daqui a pouco a gente tá colocando atividade e ninguém vai estar respondendo, ninguém vai estar socializando, conversando, dando retorno, né? Então, é muito importante que a gente reveja e replaneje as nossas ações, tá? E não esqueçam, todos os dias, coloca um videozinho reflexivo, conversa com eles, coloca uma mensagem, né? Alguma coisa assim que eles sintam-se importantes. Produza um vídeo com a turma, se vocês tiverem foto deles, né? Para introduzir a aula de vocês. Um videozinho demonstrando essa saudade que nós estamos sentindo deles, tá? Nesses componentes, né, que tem essas 2 aulas por semana, a gente está sugerindo que esse primeiro dia seja mais light, no segundo dia vocês colocam questões, aí essas questões podem ser aquelas do fascículo, né? Podem ser essas mesmas questões do fascículo, mas colocado utilizando um outro recurso, como o Google Forms, que é o Google Docs, é a mesma coisa, que alguns professores já estão utilizando, né? E eu sugiro a vocês, eu já coloquei alguns tutoriais, coloquei umas 2 ou 3 vezes no grupo de vocês, orientando o uso do Google Docs. Isso é muito bom. Utilize, né? Ponham em prática o que estão aprendendo nos cursos da plataforma AVA, tá certo? Façam quiz, simulados, coloque questões com imagens, porque quando você coloca só texto, você já sabe como é, né? Era assim em sala de aula, não é diferente agora não. Aliás, é diferente porque agora eles têm a opção de não fazer, né? E quem é que vai dizer faça? Quem é que vai tentar convencê-lo? Quem é que vai chamar a atenção por ele estar matando a aula, digamos assim, né? Agora ele tem ele pode escolher sem, né, ser chamado a atenção. A gente tem que conquistar mesmo, tá bom? Outra coisa que nós temos que fazer é realmente visitar, explorar e tentar utilizar de verdade a plataforma AVA, viu, minha gente? Explorar lá o Classroom, tentar compreender, porque quando retornarmos, certamente
a sala de aula do Google será a nossa sala de aula. Vocês lembram que a gente vai retornar como mentor? Não pense que vai ser aquela aula de você anotar conteúdo em quadro, de entregar atividade ao aluno, não vai ter isso. Vocês vão fazer o recebimento lá na sala do Classroom, tá? E olha a importância de unificar as atividades, de ser a mesma atividade que o estudante que está no grupo receber e o estudante que está em casa sem acesso à internet, tá? E aí é importante que a gente compreenda o mais rápido possível essa plataforma AVA e esse Classroom para ver se a gente realmente vai usar, né? Fazer valer, foi um investimento altíssimo do governo do estado para conseguir essas contas institucionais. Elas são caras, cada uma tem um valor e foi feita essa conta para todos os professores e todos os estudantes. Então, é muito importante que vocês utilizem, que explorem o máximo possível. E mais uma vez eu vou pedir, quem for compreendendo, vai explicando pro outro, para a gente aumentar o número de pessoas utilizando essa plataforma. Daqui a pouco eles vão começar a pedir os nomes de quem está utilizando, pode ter certeza, né? Porque como é investimento, tem que ter a utilização. Então, por favor, comecem a explorar, tá bom, gente? As atividades, né, como eu já disse, utilizarem de maneira reduzida para não sobrecarregar, porque sobrecarrega mesmo, minha gente. Além deles serem, assim, dos estudantes serem um pouco acomodados, né, se torna difícil em algumas situações. Então, a gente precisa sempre estar se colocando no lugar do outro, né, ou a empatia, se colocar no lugar deles, tá certo? Vamos lembrar de quando a gente era estudante, né? Como que era? Então, a gente precisa imediatamente se reorganizar, tá bom? Os podcasts, né? Já falei também dos podcasts que ajudam. E outra coisa que eu vou pedir a vocês, solicitem as evidências no PV. Todo professor, quando for postar o link da aula, do canal, ou a atividade, já coloca um textinho lá, deixa um textinho já padrão, né? Enviar todas as evidências com nome, me esqueça, né? Vocês podem colocar com identificação completa, nome, turma, pode ser até o nome da escola também, porque aí essa evidência, pelo menos uma delas vai parar na GRE, né? E lá são muitas. Então, você já pode fazer um textinho padrão, dizendo como é a evidência, como pode ser a evidência, e que envie no privado. É bom que todos os professores reforcem esse discurso, repitam esse discurso. Por quê que é bom mandar no privado? Porque à medida que é postado no grupo, aquilo ali vai para a memória do celular de todos os estudantes, né? E alguns deles não sabem como, né, configurar o aparelho para não ir para a memória. E aí sobrecarrega, às vezes deixa de abrir um vídeo que é importante, às vezes deixa de abrir uma atividade que é importante, um documento que é importante, por falta de espaço devido à quantidade de imagens que tem no grupo. Não é todo mundo que sabe excluir aquilo ali para excluir de fato do aparelho. Às vezes a gente exclui só lá do WhatsApp mesmo e fica na memória do aparelho, né? Então é muito importante que todos vocês solicitem essa evidência no PV, tá certo? Para manter uma organização assim no grupo, não ficar... Às vezes a gente posta uma mensagem e de repente ela se perde devido à quantidade de mensagens, né? E quem for tendo outras ideias para tentar reconquistar o nosso estudante a participar, compartilha com a gente, pode postar nos grupos. Se não quiser postar no grupo, envia para mim que eu posto no grupo. Quem tiver encontrar alguma ideia que deu certo em algum lugar, envia para a gente também. É importante a gente se fortalecer, se ajudar para que as coisas melhorem, né? Para que as coisas funcionem melhor. A gente está perdendo público, isso não é bom para ninguém,
tá certo? Eu acredito que, pelo menos o que eu anotei foi isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas se eu esquecer, eu mando um áudio depois, tá certo? Ah, gente, aí eu não marquei pelo aplicativo pra gente conversar, pra eu ouvir vocês, para os colegas ouvirem vocês, porque sempre tem problema, né? Fica caindo, fica saindo, fica bem complexo, né? Essas reuniões através do aplicativo. Acaba que eu acredito que nenhum de vocês assiste por completo, né? Porque sempre acontecem as falhas. E aí com o vídeo, né? Eu falo, vocês escutam, mas eu gostaria muito que vocês dessem o retorno, tá? Se tiver alguma coisa a acrescentar, se quiser falar das angústias que tá tendo, se quiser compartilhar uma ideia que deu certo, tá, minha gente? Mas a gente precisa agir, precisamos fazer alguma coisa para melhorar a situação. E reforçar o discurso não, a informação, né? Que a gente falou nas reuniões a respeito do retorno das aulas, que já há um plano de volta às aulas, né? E vocês viram, né, que o administrativo já começa agora em julho, mas que a gente não tem uma data definida para o estudante voltar e que não há nenhuma possibilidade do ano letivo ser anulado. É bom a gente reforçar todo instante essa fala, viu, gente? Porque eles ficam dando ouvidos a rumores e ficam achando que é verdade. E não é, tá? Não é de forma alguma. Tá ok? Contamos com a colaboração de todos vocês. Sabemos que nós vamos conseguir melhorar esses índices aí. E vamos nos reavaliar. Vamos rever a nossa prática. Se o que a gente tá fazendo tá dando certo, que bom. Que ótimo, né? Mas se a gente vê que tem uma coisinha ou outra que a gente pode fazer diferente, vamos fazer diferente.